Joga pra mim que eu mato no peito e suporto. De quem é essa frase? Masoquista Quem online! masoquista falando? E aí, tudo bem? Estamos Tudo falando bom? agora de um traço que ele é muito forte, que ele suporta muita coisa, tanto coisas difíceis dele quanto das outras pessoas, né? É o quarto traço que se forma, é um traço quente, como a gente chama, um traço que tem muitas emoções, só que, assim como ele suporta coisas difíceis, ele guarda também dentro dele tudo que ele sente. Ele prefere não expor nada do que acontece com ele, do que ele sente, nenhum defeito dele, ele não gosta que as pessoas olhem e apontem os defeitos, então é um traço que ele vai guardar muita coisa dentro dele. São E pessoas... dependendo como for, ele vai acumulando essas sensações, né? E no modo ativo, ele faz mal para si, no modo passivo, não, acho que é o contrário, né? No modo, porque ele tem a tendência de explodir, né? E aí ele pode explodir tanto com outras pessoas, quanto fazer mal a si com ele mesmo, né? mesmo. Se podando, se fazendo mal, né? Achando que está errado, que não é uma pessoa boa, que ninguém. Ele é dependente emocional também, né? Mais um traço com tendência à dependência emocional, né? E ele busca fazer as coisas todas o mais perfeito possível, com toda a cautela, com toda a calma, seguindo um passo a passo, um método. Para quê? Para que nada saia errado, né? Então, vai ser aquela pessoa que vai gostar muito de planejar. Pessoas normalmente com masoquista alto adoram listas, adoram rotina, né? Não necessariamente se tem um masoquista ele vai ser aquela pessoa que vai gostar de acordar todo dia no mesmo horário, enfim, mas ela vai gostar de uma certa rotina no dia a dia dela, na semana dela. Para quê? Para que ela consiga organizar todas as funções e que consiga dar conta de tudo. Que essa é uma frase. Aperfeiçoar. Essa é uma frase que o masoquista fala muito, né? Dar conta das coisas. E pessoas buscam no masoquista também alguém para dar conta das coisas difíceis que elas têm para fazer, né? Porque o masoquista, se você fala uma coisa assim, eu tenho X problema, o masoquista fala o quê? Joga para mim. eu dou conta, Joga para mim que eu bato no peito. Isso, então ele acaba se tornando, por suportar muita coisa, um lixo, né? Um lixeiro emocional, um lixeiro de problemas das outras pessoas. Isso tudo por conta de quando ele foi formado. Quando que esse traço foi formado, Ana? Na época do desfraude, né? É maluco como... Imagina a criança, alguma coisa naturalmente sai do corpo dela e alguém poda, alguém aponta. Então, o que a criancinha pensa? Poxa, tá saindo isso de mim, isso é feio, isso é errado. Por isso que ela acaba guardando sentimentos, emoções, porque lá atrás, quando existia, quando saía isso dela, era uma coisa ruim e suja, eu aprendi a não deixar que nada saia mais naturalmente. Eu quero ter o controle. Eu sou minuciosa para não dar merda novamente. Uhum. Nesse momento, a criança ela tem um certo período para ser desfraudada. É normal que em creches ou que mães olhem, o filho de fulano já está sendo desfraudado com tal idade, vou começar a desfraudar o meu também. Não é bem assim, né? Cada criança é uma criança. Então, se a criança for desfraudada antes do momento, ou se ela se sente humilhada nessa Cada fase, vez que ela faz, né? O se ela, cocô, o xixi. se ela sente que ela desapontou alguém, não atingiu as expectativas de alguém, inclusive as expectativas dela mesma. Por quê? Porque o pai fala, ai, filho, você já sabe o que é o banheiro, a gente já conversou sobre isso. Ela pensa, não, então tá, eu já sei o que é o banheiro, eu sei que quando aquilo sai, eu preciso antes ir no banheiro, chamar o pai, chamar a mãe, alguém, né? Algum adulto para me levar. E ele não consegue, ele se sente decepcionado com ele se cobra, e ele pensa que todo mundo está julgando ele pelo que ele está fazendo. Então, por conta disso, ele vai, né, ter essa tendência a prestar atenção no corpo,
no começo, ele vai prestar muita atenção no corpo, e isso vai fazer com que vai se fechar, vai prestar atenção, o que aconteceu com a minha barriga antes de, né, eu fazer cocô naquela vez. Então, por isso ele cria essa questão de ser metódico, né? Do passo a passo ali, aconteceu isso, isso, isso. Atenção aos detalhes. Por quê? Porque ele prestou atenção em tudo que estava acontecendo. E para ele vai ser muito difícil fazer uma coisa, que é improvisar. Para o masoquista, improvisar é muito difícil. Porque ele precisa passar por... Ele precisa repetir para se aperfeiçoar, porque assim dá certo. Se eu acordar, fazer isso, assim, vai dar certo. Se um dia ele tiver que mudar essa ordem, ele fica perdido, porque ele acostumou. E voltando um pouquinho, né, na coisa do desfraude, geralmente a criança que já pula sem segurar em alguma coisa ou sobe as escadas também sem segurar, é o momento ali que ela está realmente preparada para entender que começa alguma coisa na barriguinha, ou seja, vem vindo um cocô, vem vindo um xixi, porque a criança já anda, já fala até às vezes bem. Como é que não fala para a mamãe que vai fazer cocô? Fala para a mamãe. Mas cada criança vai ter um momento, né? E isso pode acarretar muitas consequências futuras para essa criança. Não existe uma questão de traço bom ou traço ruim. Dá para poupar? Não é exatamente isso, né? Porque é como a criança tem a sensação. Mas tem todos esses recursos também. É uma pessoa que vai ter constância, né? Então, lealdade, ela precisa fazer uma coisa todo dia, ela vai fazer aquilo todo dia, né? Você quer guardar um segredo? Não conta pro oral, conta pro masoquista. Mas cuida para não usar ele como uma lixeira emocional tua, né? Isso vai ser prejudicial para esse traço. E cuida também para quando você contar, para quando ele te contar alguma coisa, você não espalhar. E nem falar, julgar, né, o que ele está te contando. Porque senão ele nunca mais vai contar nada para você. E nem para outra pessoa, né? Porque quanto mais acúmulos de exposição ele tem, ele também é um traço de caverna como o esquizoide, né? Por outras razões, mas ele é do poucos amigos, não gosta de se expor, ao contrário do rígido, não vai querer ficar no meio da roda, né? Conversando, falando, não, de jeito nenhum. Mas é o traço mais leal dos traços de caráter, né? Mais leal, que suporta mais coisa. E, como eu disse, é o mais constante. Então, é aquele traço, tem que fazer uma coisa do começo ao fim. Difícil? Vai com o masoquista. Precisa fazer alguma coisa que precisa planejar, precisa ser atento aos detalhes. É com o masoquista que tem que fazer. Programação, contabilidade. Esse tipo de coisa, contabilidade, são coisas que o masoquista ele vai gostar muito, porque não tem muito contato com pessoas, ele pode sentar, ficar ali na caixinha dele, né, e fazer aquilo ali, todo dia a mesma coisa, né, ou toda semana a mesma coisa, enfim. E como que é o formato do corpo do masoquista? É mais quadradinho, denso, tenso. Eu falo, geralmente, seguranças de balada, né? Tem muito segurança. Pessoal do cinema que trabalha na câmera, tem muito masoquista ali que eu já notei, porque é a repetição, é o durinho, é o quadradinho. Jamais um masoquista muito alto na frente das câmeras. Não me lembro de conhecer. Claro que deve ter, mas porque somos a combinação de vários traços, né? Porque tem a mistura ali, né? Exatamente, mas geralmente quando eles estão no recursos, entendem sobre si, eles estão sempre ali na contabilidade, em alguma coisa, na estatística, tem toda... Não escapa nada deles, né? E como falam, né? O masoquista, quando ele quer alguma coisa, ele é como se fosse um trator, né? Ele sai derrubando o que tem na frente dele, no bom sentido, para conquistar os sonhos que ele quer. Ele pode fazer isso para os sonhos, ou ele pode fazer isso com uma forma de se autodestruir, como assim, carregando coisas de todo mundo. Aí ele vai fazer tudo para todo mundo, e o que é para ele, que é importante para ele, ele não vai fazer. Então, é isso mesmo.
Mas é muito bom, como eu sempre falo, é muito bom ter qualquer um dos traços, né? E saber como usar, sabendo né? como usar, né? Porque o masoquista ele é muito bom quando ele está no recurso. Quando ele não está no recurso, assim como todos os traços. Assim como todos os traços, né? Mas voltamos a falar de outro traço em breve, né? Sim. Até mais. Até.